Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 8ª edição do Rugido Cast. Aqui você encontra os maiores feras em empreendedorismo e comunicação. Esse é o nosso tema por aqui hoje. Já pega, sempre falo para você, mas é porque realmente o conteúdo aqui é uma aula. Já pega papel e caneta aqui. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, um dos maiores empreendedores no Brasil, Dr. Nadim Farid. Olha só a bio desse cara, gente. Dentista e fundador da Oral Unique, maior rede de franquias de clínicas odontológicas premium do Brasil. Fundador também da Liso Laser, da WeScale e da construtora NF Empreendimentos. Há anos se especializou em fazer a gestão e dar escala a muitos negócios. Bem-vindo, doutor Nadim. E aí, como estamos? Oi, Dani, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Vamos trocar várias experiências. Espero estar aprendendo um pouquinho contigo e que seus ouvintes gostem desse podcast. Maravilha, não, com certeza. Olha só. Você é o dentista mais empreendedor que eu conheço, um dos, né? Tem alguns que eu conheço, mas você realmente construiu um negócio gigantesco. E você tem uma jornada muito incrível que te trouxe até aqui. Então, quando que, assim, pelo pouco que eu conheço da sua jornada, você nunca pensou muito em... Você sempre teve uma pegada empreendedora, né? Sempre teve uma veia empreendedora. E eu lembro que você começou muito novo. Como é que foi isso? Então, acho que essa veia empreendedora, ela nasceu comigo mesmo, sabe? Pô, via meu pai tinha comércio, né? Então, tinha locadora na época, que ainda existia, depois tinha um mini shopping ali, e eu via essa parte de comércio, e eu com 11 anos de idade, minha mãe fazia em Guaraci, numa cidade do interior, que sou de uma cidade de 10 mil habitantes no interior de São Paulo, ela fazia uns geladinhos lá, uns falão juju, que em resumo é um saquinho... Em Santos era chup-chup, gente. É, isso daí. E aí ela fazia, eu achava muito bom, falei, mãe, faz isso que eu vou pro campo de futebol da cidade vender, que, pô, eu gosto bastante, acho que no campo de futebol tinha jogo, campeonato da cidade, falei, pô, acho que vai dar pra vender bastante. Coloquei numa caixa de isopor e fui vender no campo de futebol. E deu super certo, assim. E nessa carreira de empreender, são pequenos detalhes que faz a diferença. E eu lembro que na época, se eu vendesse pro pessoal pagar ali, por mais que era R$2, eu vendia pouco. Em cidade pequena no interior tem o fiado, né? Fiado é você anotar na caderneta. Exatamente. E quando eu anotava na caderneta, eu conseguia vender bastante. Aí eu passei a vender mais porque eu comecei a anotar na caderneta. E aí à noite ia pra praça da cidade cobrar todo mundo. E era uma experiência super bacana que eu nunca esqueço. E às vezes a gente olhando, fala, pô, era uma necessidade alimentar. Não era uma necessidade alimentar. Eu sou de família de classe média baixa, mas isso não era uma necessidade alimentar. E aí, desde criança eu começo a fazer festas na minha cidade, fazer eventos, promover, fazer baile do Havaí. Aí que idade que você já virou o promoter? Em Santos isso chamava promoter. Era o cara que a gente tinha que ter o contato para conseguir o convite para as melhores festas e tal. Exatamente. Cidade grande é assim. Cidade pequena, 10 mil habitantes, vai fazer festa mesmo. E aí acho que com 14 anos ali eu começo a fazer esses eventozinhos pequenos, fazer o baile do Havaí, fazer uma festa no Natal, que era bem bacana, e ficou até conhecida por fazer, devo ter feito uns 6 anos seguidos. É bom que passava o Natal, tinha uma graninha para comprar alguma coisinha, uma roupa e tal, era bem bacana. E eu vou até o período de faculdade mesmo, até concluir minha faculdade, eu continuo fazendo esses eventos na minha cidade. Mas e aí, como que veio a vontade de ser... Como que você escolheu a faculdade? Porque eu lembro, pra mim foi uma coisa muito louca, assim, eu queria ser veterinária com 7 anos, aí eu liguei pro maior veterinário de Santos e falei, como que é ser veterinário? E mal sabia eu que eu já estava sendo jornalista ali, né? Então, assim, eu sempre tive essa coisa da comunicação na veia, sempre gostei muito. Como que foi pra você essa escolha, assim? Eu tinha o sonho de ser bem sucedido na vida, e não importava o caminho. E o que você vê numa cidade de 10 mil habitantes? Cidade de 10 mil habitantes é praticamente todo mundo dependendo de prefeitura, sabe? Lá o que tinha? Era prefeitura, comércio e tinha uma usina de cana-de-açúcar. Então em quem que a gente se espelhava? Se espelhava
um dentista ou médico, que eram as pessoas que, teoricamente, os fazendeiros, que para isso você teria que ter muita grana, né? Então não era o meu caso. Então, pô, qual que era o meu caminho? Ou eu iria estudar, fazer odontologia ou fazer medicina. Medicina eu não tinha condição de pagar, porque meu ensino foi em escola estadual, então eu não era a pessoa mais aplicada da classe, nunca fui um mau aluno, mas também ficava naquele meio termo, então não tinha condição de passar. E ao mesmo tempo eu via meu avô. Meu avô era dentista e era muito bem sucedido na cidade de Guaraci. E aí eu falei, pô, vou seguir o caminho dele, vou fazer odontologia. E por isso eu decidi fazer odonto. E como é que foi essa entrada na faculdade? Porque eu bem sei como é que é não ter recurso e querer fazer faculdade, né? Então, eu trabalhei ao longo da minha faculdade inteira para poder bancar. E eu lembro que quando eu passei na Casper Libero, eu gostava muito da Casper, né? Adoro a Casper até hoje, mas era uma faculdade que eu podia pagar. Eu lembro que eu passei em outras e não podia pagar. E consegui trabalhando a faculdade inteira. Mas é mais difícil quando você está falando de uma faculdade, por exemplo, de dentista, de saúde, medicina, etc. Como é que foi? Eu lembro que tem uma história bem curiosa, assim, né? Sobre isso. Tem uma história bem curiosa. Tenho que agradecer meu pai, porque na época a situação em casa era bem complicada. Meus pais estavam com o nome sujo na época já, não tinha o CPF deles, estavam sujo. E como fazer essa matrícula na faculdade? Eu passei em Barretos. Barretos, para quem conhece, não é nenhuma faculdade particular, mas também não é uma faculdade federal, estadual. É meio termo, né? Uma fundação, onde a parcela é mais barata. E aí, quando eu passei na faculdade, meu pai, pô, como que eu vou fazer a sua matrícula? Lógico, ele não me deixou transparecer, mas ele sabia que não tinha condição de fazer. Mas ele teve coragem, foi lá e deu 2 cheques predatados meus, porque na época não podia nem ser o cheque deles. E a faculdade aceitou, e assim eu consegui fazer a matrícula na faculdade. E, pô, odontologia tem 2 pontos. O primeiro que é um curso integral, então não te possibilita trabalhar. Uhum. Então é difícil essa parte. E o custo do material é muito caro. Uhum. Eu fui lá, peguei um aluno da faculdade, pô, vamos lá no consultório do meu avô. Meu avô, igual eu contei pra vocês, meu avô era dentista, na qual eu espelhei. Mas ele tinha parado há uns 7, 8 anos de clínica. Falei, vamos lá no consultório dele, vou pegar todo o instrumental dele, para que eu possa ter os instrumentais para estudar na faculdade, né? Aí só precisei comprar um material de consumo. E esse começo foi bem complicado. Eu tinha tios que moravam em Barretos, tios, irmão do meu pai. E na época a gente achava que ia ter uma moradia, acabou não acontecendo. Aí eu fui morar com um tio mais longe que me deu moradia, então eu não tinha condição de morar numa república. Esse primeiro ano de faculdade foi extremamente complicado. Meu pai lutou demais e ele conseguiu uma bolsa na faculdade de 70%. Aí já deu um alívio, mas tinha os outros 30% para pagar. E para minha sorte, naquela época, o curso era anual, a renovação da matrícula não era semestral. Só que chegou no primeiro, eu falo para minha sorte, porque chegou no final do primeiro ano de faculdade, eu não tinha pago nem a matrícula, eu não tinha pago nenhuma parcela da faculdade, eu devia a faculdade inteira. E como fazer a matrícula para o segundo ano? E foi uma situação bem complicada. Fomos lá conversar com o diretor da faculdade e tal. Eu preciso estudar o segundo ano, apronta uma choradeira, meu pai junto, e aí, como que faz? E o cara resolveu fazer em 8 notas promissórias. E o cara falou, pô, seu nome tá sujo, teu pai e tua mãe, vocês não tem R$1 para me dar, e como vocês querem fazer a matrícula pro segundo ano? Falou, não precisamos estudar, faz aí que nós vamos conseguir pagar. E aí, desse formato, meu pai conseguiu que ele fizesse 8 notas promissórias. E nesse segundo ano de faculdade é onde acontece uma fatalidade, meu avô vem a falecer. E aí meu pai recebe uma grana da venda da casa dele e um seguro que ele tinha na época. E aí desse formato eu consigo me formar aos trancos e barrancos aí, mas deu tudo certo, graças a Deus. Você já reencontrou esse diretor que possibilitou a rematrícula? Sim, nós tivemos uns 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 1 ano atrás, eu fui palestrar na faculdade lá para os alunos. Que legal! Falar sobre odontologia, sobre o mercado como um todo, né? Até foi uma das palestras mais difíceis que eu fiz,
Porque o dentista ele é muito focado na execução do trabalho e pouco no focado técnico, né? no técnico, e pouco focado na gestão, no processo de empreender dentro do negócio. Ele está muito preocupado com isso. E o que eu falo é mais a gestão, porque hoje tipo, é diferente daquelas clínicas há 15, 20 anos atrás, que montava lá no 10º andar e ficava esperando o paciente, né? Hoje não é mais assim. O marketing da esperança, né? Senta e espera o cliente entrar. Exato. E aí, como eu fui falar de gestão para eles, aprender a atenção foi bem complicado, mas foi uma experiência muito bacana tá lá falando para os alunos lá. Legal. E aí você consegue se formar. E como que você entrou no mercado de trabalho? Porque logo eu lembro que você começou a empreender. Então, o que é um diferencial seu, né? Assim, essa visão desde o começo empreendedora, de gestão, que a maioria dos profissionais liberais não tem, tanto para gestão quanto para comunicação. E eu vejo que são 2 diferenciais seus. Como que foi essa entrada no mercado de trabalho? Então, quando eu me formo, eu tinha 2 opções. Cidade pequena não tem grandes clínicas, então não tem para quem eu consiga trabalhar dentro da cidade, né? Então é só um consultório de um consultório mesmo, do doutor que está lá trabalhando. Grana para montar meu consultório eu não tinha. Então, ou ia trabalhar na prefeitura, ou eu iria buscar um emprego fora. E a primeira oportunidade que me aparece é de um amigo do meu pai, de novo, meu pai buscando para mim. Tem um emprego lá em Angra dos Reis para trabalhar numa clínica odontológica. Falei, boa, tô indo embora. Monto num ônibus, 1.000 quilômetros longe de casa. E como que ele achou esse emprego, gente? Através de um colega que morava em Ubatuba, o Paulinho, que morava em Ubatuba. Falou, tem o Dadá lá, que tem umas 6 clínicas odontológicas na região, e ele tá precisando de gente para trabalhar. E assim eu peguei, vou embora. Saí de casa tinha moradia e um salário de R$1.200 por mês. Nos 3 primeiros meses. Sucesso. Não tinha um passarinho pra dar água. Não tinha filho. Não tinha filho, não tinha nada. Não tinha... vou começar a minha vida. E aí eu monto no ônibus e vou parar em Angra. E quando eu chego em Angra, tem 2 pontos. Assim, eu vou começar pela parte ruim. A parte ruim, primeiro que, como eu ganhei moradia, quem conhece o interior de São Paulo, o interior de São Paulo são cidades bem planas, assim, são cidades com mais espaço, até bem diferente de São Paulo, né? Que não é tão concentrada, são cidades mais espaçadas, assim. E principalmente cidade pequena, né? Mas cidade não tem um prédio, né? Não existe prédio. E quando eu chego lá, em Angra é uma cidade com muito morro, assim, sabe? E eu fui morar em morro. E como eu ganhei a moradia, eu lembro que eu tinha que subir 2 ruas pra cima, virar uma direita, e ainda eu passava dentro de 2 casas para chegar na minha casa. Mas como era de graça, tava mais que bom. Então, são situações, a clínica era muito desorganizada, assim, tipo, as secretárias não eram registradas, a faxineira não era registrada, não tinha CNPJ, era um consultório odontológico, mas tinha uma parte muito boa, assim, que ela era lotada de paciente, que era uma clínica odontológica popular. E essa pessoa, que é o Dadá, que está comigo até hoje, ele tinha 6 clínicas odontológicas populares lá. E aí eu começo vendo ele montar mais uma clínica odontológica popular, se dando muito bem, ganhando bem dessas clínicas odontológicas e crescendo muito nesse formato. E eu fico lá por 1 ano e meio trabalhando com ele, junto uma grana. Nesse meio período, eu lembro que teve uma época que eu tinha R$13 mil guardado. Porque assim, a partir do 3º mês, eu comecei a ganhar 25% de comissão. Aí ele me passou a administração da clínica. Eu ganhava mais 1% de administração. Ainda ele gostava de pagar um pessoal, na época tinha muito cheque. Gostava de pagar um pessoal com cheque predatado. Eu falei, eu posso pagar esse pessoal à vista e ficar com o cheque predatado que eu ganho 10% de desconto? Pode. E eu fui fazendo formas de eu ganhar mais grana, né? Aí meu pai se aperta no meio período. Eu lembro que eu tinha R$13 mil guardado, já estava com meu nome limpo. Aí meu pai me aperta, eu pego para pagar a faculdade do meu irmão, mando dinheiro pro meu pai e continuo trabalhando de novo. E eu trabalho por mais uns 8 meses e junto R$16 mil, eu lembro certinho na época, e chego no Dadá, falo, Dadá, quero montar um consultório para mim. E aí ele fala, aonde? Eu falei, cara, a China, eu quero começar minha vida, em qualquer lugar, eu quero fazer uma região para montar 3, 4 clínicas para mim, igual você fez aí. E aí ele fala, eu tenho um amigo lá em Curitiba, que chama Piracá, e ele falou que Itajaí é uma cidade
muito boa, que tem porto e vamos lá conhecer? De novo, monto no carro. Eu conto, né, para os franqueados novos da Hora Única. Hoje eles vão chegar, nós temos uma ferramenta da Google, chama GeoFusion, nós damos a localização, consumo, com clínicas concorrentes ao lado. Pô, na época era andar no centro, olhar para cima e ver se tem a clínica concorrente, né? A característica da clínica que eu fui trabalhar lá era a clínica odontológica popular. Então era sempre muito lotada, atendimento por ordem de chegada, mas era bom, sabe? Dava um retorno bem, bem bacana. E eu monto nesse carro com o Dadá e vim para Itajaí. Eu lembro que eu cheguei em Itajaí, era 11 horas da noite. O que eu faço? Nem vou pro hotel, vou andar no centro da cidade, porque é a característica, para verificar a quantidade de concorrentes. E em Itajaí não tinha nenhum concorrente na época, não tinha nenhuma clínica odontológica popular. E aí eu olho pra cima assim, pô, em cima do Itaú, parece que foi Deus que colocou aquele ponto. Na época nem era a principal esquina da cidade, assim, sabe? A esquina de maior movimento tinha um ponto comercial pra alocar em cima do banco Unibanco na época. E eu olho, pô, vai ser aqui. No outro dia nós corremos atrás desse ponto, conseguimos locar esse ponto. Esse ponto era o seguinte, era 4 salas de 50 metros quadrados, era 200 metros quadrados o consultório. Pô, era um imóvel grande para quem tava começando, né? É um imóvel grande para quem tava começando. Eu montei na recepção. A primeira sala eu fiz uma recepção, a segunda eu fiz 2 consultórios, a terceira eu fiz um laboratório de prótese e a quarta eu fiz um quarto. Eu fiz um banheiro e coloquei uma cama. E fui morar na clínica para começar a minha vida. E é assim que eu começo a minha carreira eu clinico por um ano e meio lá e depois vou para Itajaí montar meu primeiro consultório. Esse que você montou foi com o Dadá, era sociedade também? Sociedade com ele, eu e ele. Cada um tinha 50%. Lembro que na época ficava em R$64 mil para montar. Então era 32 mil de cada um. Eu juntei 16, dei para ele e eu parcerei o material odontológico em 8 cheques de 2 mil. E assim que eu consegui montar meu primeiro consultório. Nossa, eu lembro que no começo o aluguel era R$1.800. Eu ligando em casa chorando pro meu pai, não vou dar conta de pagar esse aluguel, é muita coisa, não sei o quê. O começo foi bem complicado, assim, mas foi bem desafiador, mas foi bacana, não tenho o que reclamar de nada, não. Na cara e na coragem. E como que essa uma clínica virou quantas unidades hoje que vocês têm? Então, nesse ramo, eu chego a ter 70 clínicas odontológicas populares, que são tudo de sócio. Eu trabalho por mais 1 ano e meio como dentista em Itajaí, e eu começo a ganhar uma grana, eu começo a pegar algum dentista que trabalha comigo e falo, pô, vamos montar de sócio em outro local? Ele, vamos. Aí eu montei uma em Brusque de sócio, eu montei uma em São José e montei uma em Joinville. Montei 4 consultórios. E na época não tinha CNPJ ainda também não, era só consultório odontológico popular. Só que naquela época o que era muito bom? Igual eu falei para vocês, os dentistas brigavam, falavam mal de clínica odontológica popular, mas ninguém montava. Então qual era o meu diferencial? Preço e localização. Era montado no Rua das Casas Bahia e tinha uma localização, a localização era essa, onde o meu público-alvo que estava, a classe mais D e E, que é o meu foco. Como os dentistas não montavam e só queriam cobrar caro e ficar esperando o paciente, minha clínica enchia. Então foi muito bom nesse período, sabe? E foi aos poucos crescendo. Eu lembro que quando eu tinha essas 4 unidades, eu resolvo parar de fazer a parte clínica odontológica. Eu vou só fazer gestão de unidade. Nesse meio, eu já trago meus pais para Balneário Camboriú. Itajaí, quem não sabe, é do lado de Balneário Camboriú. Com 1 ano e meio, eu vou morar em Balneário Camboriú, junto com os meus pais. Eu trago meu pai, minha mãe e um irmão meu, de 11 anos na época. E o outro irmão fica estudando odonto em Barretos. E eu começo a montar outros consultórios nesse mesmo formato. E eu vou crescendo de forma totalmente orgânica. E eu vou começar a dar alguma cara de negócio. Eu vou desenvolver software, eu começo a desenvolver um CNPJ. Aí eu vou fazer um MBA em gestão empresarial da FGV, onde me dá uma bagagem um pouco maior de gestão, porque o curso de odontologia não dá essa bagagem de gestão. E ali em 2009, mais ou menos, eu estava com umas, 7, 8 clínicas odontológicas populares. E me chega um baixinho assim e fala, pô, Nadinho, o negócio é você montar a clínica
com bastante consultório e pôr na televisão. Falei, onde você viu isso? E eu começo a conversar, eu vi lá em Londrina, uma clínica que tem mais de 20 cadeiras, o cara faz merchandising no meio-dia, não sei o quê, e ele tá muito bem nesse formato, pode montar que vai dar certo. E aí eu vou pesquisar, eu fico conversando com ele muito tempo e decido montar uma clínica nesse formato. Em Florianópolis, alugo um ponto em Florianópolis e montamos 9 cadeiras, eu e o Gustavo. E colocamos na televisão o merchandising do meio-dia. Eu lembro, na época, o Hélio Costa foi deputado, senador por Santa Catarina. E na hora que eu coloco esse merchandising na televisão, no outro dia, sem brincadeira, nós fomos abrir a clínica, tinha uma fila de gente, tinha uma farmácia embaixo, fila de gente para ser atendida. Falei, opa, descobri mais um negocinho. E aí eu começo a montar clínicas maiores, com bastante consultório. E chego a ter 70 clínicas nesse formato. Popular ainda. Tudo clínica odontológica popular, não era... tudo focado em preço e localização. Só que era um negócio que só tinha esse padrão. O resto era... Eu já tinha um sócio com 6, 7 unidades junto comigo. Então, cada um já tinha a sua cultura. Cada um tocava o negócio da sua forma. Não era um negócio organizado, sabe? Tipo, cada clínica tinha o seu formato. Cada clínica atendia do seu jeito. Os processos não eram definidos. E nesse meio... Culturas diferentes. Eu não consegui dar padronização. Não tinha expertise para isso. E por isso, talvez, esse negócio não cresceu da forma que tinha que crescer. E nesse meio período, eu já estava satisfeito financeiramente, mas o negócio parou de me dar aquele prazer de trabalhar, aquele tesão de fazer, de acordar, o desafio. Né? Eu fazia a convenção, chegava no outro dia, cada um tocava do seu jeito. E aí eu começo a desvirtuar um pouquinho desse mercado e vou empreender em outros mercados. Igual eu te falei, desde criança a Via Empreendedora está comigo. Eu acerto, eu começo a fazer sobradinhos, que aí eu faço 1, 2, 3, e até chegar hoje uma consultora que nós temos estruturada dentro do grupo. Mas eu erro demais, sabe? Eu vou montar 4 óticas para tentar fazer uma rede de óticas. Isso é legal a gente falar, porque todo mundo fala só dos acertos, né? E a gente aprende muito com os erros. Eu que o diga. Não, eu também, eu sou exemplo disso. E até hoje, depois, na hora que nós chegarmos um pouquinho lá no final, até no passado recente eu errei também, e faz parte. Empreendedor que não existe empreendedor que não erra, não tem jeito, sabe? E eu montei 4 óticas, quebrei, eu montei uma empresa de saneamento básico, quebrou também, eu montei um café, me tomou uma grana. E assim, vou montar uma dental para distribuir material odontológico. Falei, eu tenho 70 clínicas odontológicas, eu vou montar uma dental, não tem jeito de errar. E pura inocência, né? Porque, na época eu lembro, eu vendia 250 mil reais por mês e fui concorrer com uma empresa que domina o mercado que vende 30 milhões por mês. Não. Falei, esse cara compra 15 milhões de material por mês, no mínimo. E aí, como o preço que ele vende é praticamente o preço que eu pagava para fazer margem e ter que vender, para vender mais caro para mim mesmo, não tem nome. E eu fechei mais esse negócio. E aí me vem, eu começo a perceber que as minhas clínicas odontológicas mesmos, elas começam a cair a lucratividade. Eu começo a fechar algumas e eu tenho por uma percepção ou estudo mesmo, eu nunca misturei os dinheiros meus das unidades. Eu tive CNPJ, cada um tem que pagar suas contas, diferente do CPF, o CPF paga as contas dele. E eu percebia muito rápido, por mais que tinha 70 clínicas, onde que não estava bacana. Onde não estaria bacana, ou fecha, ou venda, eu resolvia os pontos que não eram bacana. E eu fiz isso com algumas unidades, eu percebo esse faturamento cair, porque as franqueadoras do mercado todas vêm posicionadas por preço e localização. Mas eles estão com os processos mais definidos que eu, estão com estruturas melhores que o meu modelo de negócio. Falou, eu tenho que me reinventar de novo nesse mercado. E como que eu faço para me reinventar de novo nesse mercado odontológico? E eu percebo alguns implantodontistas ganhando muito bem comigo e montando clínica só focada em implante. E muito bem, na época, eu tô te falando ali em 2014, 2015, os caras estavam ganhando 18, 20 mil reais. E eu falei, tem um ponto bacana nisso aí, né?
Só que aí, diferente do passado, eu já estava... Ganhando lucro pessoa física ou PJ? Pessoa física, Entendi. trabalhando porque eles ganhavam uma comissão em cima das minhas unidades, né? Então, eles pagavam um material e ganhavam entre 40% e 50% de comissão. Então, e estava sobrando uma comissão muito... Então, eu tinha acesso a todas as comissões que eles ganhavam, estava sobrando uma comissão bem bacana. E nesse período, era só um dia que eu tinha de implante por unidade, eu não tinha pessoas fazendo 2 dias, 3 dias. Entendi. E eu percebo um gap nisso daí e falo, pô, aqui tem um caminho. O que eu posso fazer mais para passar a ser diferente no mercado? Mas aí eu faço a lição de casa inteirinha, Dani. Eu contrato uma consultoria de marca, eu contrato uma consultoria de franchise, uma consultoria financeira. Eu fico 8 meses me dedicando a lançar um novo negócio no mercado que eu sei trabalhar, que era o mercado odontológico. E aí eu vou fazer benchmark no mercado inteiro de franquias. Eu vou comprar franquias de todos os meus concorrentes. Vou entender o que eles estão fazendo de bom, o que eles estão fazendo de ruim. Eu vou dentro de unidade de todos eles. E nesse período a gente busca muito para conseguir estruturar um negócio para passar a ser diferente novamente, porque preço e localização que era diferente ali até 2010, ali 2011 já não é mais diferencial. E nós resolvemos posicionar por uma clínica muito premium, uma estrutura muito bacana, assim, centro cirúrgico, sala de pré e pós-operatório, monitor cardíaco, desfibrilador, oxímetro, um equipamento de raio-x panorâmico, um equipamento de R$90 mil. Então, uma clínica muito bem estruturada, muito premium mesmo, para passar a ser diferente nesse mercado. Tá todo mundo trabalhando aqui, pô, vou me diferenciar de novo, vou trabalhar num segmento diferente. E quando eu monto essa primeira unidade em 2016, depois desses 8 meses de estudo aí, e de detalhar todo o processo, quando ia acontecer, todo o processo interno, todo como ficaria a unidade, eu monto a minha primeira unidade em 2016. Na época nós investimos 850 mil na primeira unidade. E quando eu monto essa primeira unidade, eu lembro certinho, eu falo pro Hugo, se nós faturarmos uns 120 mil rápido nessa unidade, tá muito bacana, porque nós viemos de uma rede que tá faturando 80, por 120 já é 50% a mais de faturamento, né? E para minha surpresa, no primeiro mês, essa clínica vende 240 mil reais. Nossa, 242, para ser mais exato. Falei, opa, achei um novo nicho. Aí foi muito bacana, até arrepia falar. Aí achei um novo nicho. Falei, mais que um novo nicho, né? Assim, um novo nicho, um novo posicionamento, porque tinha alguma outra marca posicionada com essa força em implantes no mercado? Não tinha, né? Não, eu tinha um concorrente, que era o Oral Sim, que eles estavam posicionados por clínica de implante, mas não num segmento premium, sabe? Então, eles estavam posicionados por ser clínica só de implante. Tem a SP Implante de São Paulo também, que é uma rede que tem aqui na região de São Paulo, só que eles não são uma franquia, são rede de unidade própria, mas tinha bastante unidade aqui em São Paulo. Então você achou um posicionamento novo também. Achei um posicionamento novo, muito bacana. E o bacana é que, tipo, esse negócio já estava modelado, entendeu? Eu falei, tudo que eu cometi de erro nesses 12 anos de odontologia até chegar ali nesse modelo de clínica... Pô, mas você errou faturando bem, né? Aí Você errou que nem eu, que quase quebrou 2 vezes. Errar assim eu também quero. Eu tive aperto financeiro mesmo nesse começo da minha vida ali, sabe? Depois eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, controlada, e os apertos que eu passo são com relação ao negócio. Eu nunca passei aperto de quebrar, assim, depois desse começo da minha vida. Mas eu acho que também é uma questão de errar e corrigir rápido, ou pelo menos estar presente para, putz, aqui a gente tá errando porque a gente tá deixando dinheiro na mesa, que é muito diferente, né? De errar de um jeito catastrófico ali. Mas eu vejo isso como uma coisa incrível, porque você poderia ter se acomodado, por exemplo, entende? Beleza, estamos faturando aqui 80 mil em média por clínica, né? 70 clínicas, etc. Não dá para reclamar.
da vida. Você poderia ter se acomodado, e não. E aí essa personalidade de estar presente, onde que eu posso melhorar, onde que eu posso... Que é a busca pela excelência, né? Perfeito. Dentro disso, e foi um dos erros que eu cometi ali no meu outro modelo, sabe? Eu poderia ter buscado mais, mas o baixo nível de conhecimento que eu tinha na época, por ter vindo numa cidade no interior, uma cidade menor, eu achava que aquilo lá nunca ia acabar. Sendo bem sincero, eu falei, pô, todo um nicho de mercado, isso daqui vai ser pro resto da vida. Diferente de hoje, que eu sei que um negócio que tá bom hoje, se você não crescer, se você tá estagnado nos próximos 5 anos, você tá fadado a acabar. Entendeu? Então, hoje, você passou 1 ano sem crescer, 2 sem crescer, 3 sem crescer, cara, abre o olho, que uma hora teu negócio vai acabar. E eu tenho essa plena consciência disso daí hoje, só que na época eu não tinha, então eu não melhorei esse negócio. Eu poderia ter transformado esse negócio numa franquia, esse negócio de clínica odontológica popular, mas não consegui, não tive, talvez falta de estudo, talvez falta de conhecimento, não consegui fazer o que eu poderia ter feito nesse outro ramo. Mas faz parte, a vida do empreendedor é isso, é você errar, o que não pode errar, baixar a cabeça e acabou tudo. Não, errar, levanta de novo, vai atrás, busca conhecimento, sempre buscar conhecimento, nunca parar de buscar conhecimento. Nunca achar que tá bom, nunca entrar numa zona de conforto. Na hora que você acha que tá bom, entrou na zona de conforto, ferrou, daqui um tempo vai degringolar. Como eu digo, até a planta, quando para de crescer, tá morrendo, né? Verdade, perfeito. Pegou esse insight aí, galera? E aí, como é que começou? E aí, você... Bom, hoje... Como tá o negócio, assim? Tá gigante, eu sei, mas fala alguns números pro pessoal ter uma noção dessa virada de chave. Como foi poderosa, assim. Então, em 2016, nós terminamos com 3 unidades abertas, que foi o primeiro ano que nós inauguramos. Igual eu contei pra você, esse negócio estava todo modeladinho, sabe? A rede tem uns processos muito bem definidos, as estruturas são muito semelhantes umas às outras, desde o piso, iluminação, forjias. Então, tudo estava muito encaixadinho. Falei, e o que eu fiz para conseguir crescer mais rápido? Eu peguei esses dentistas que estavam comigo no meu outro modelo, falei, cara, vamos montar esse modelo aqui. Só que esse modelo é uma franquia. Eu lembro certinho, como se fosse hoje um amigo meu chegou e falou, cara, vamos transformar uma clínica numa hora única? Falei, cara, não dá. Eu não quero cometer os mesmos erros. A cultura é diferente. Por exemplo, você tem um ticket médio na nossa unidade de clínica odontológica mais popular, 700, 800 reais. Aqui o ticket médio é 5,5. Até para passar uma avaliação, o teu avaliador não vai conseguir fazer. Então, muda tudo. Então, não vamos cometer os mesmos erros. Então, eu chamo todo mundo, vamos montar esse modelo. E como tinha um bom relacionamento com todo mundo, 99% das pessoas que estavam comigo vêm nesse outro modelo. E a gente começa a crescer bem rápido mesmo, sabe? Terminamos 2017 com 11 unidades, 2018 com 30, 2019 com 57 unidades em operação, 2020 com... De cabeça vai ser um pouco difícil, mas em resumo, hoje nós estamos com 260 unidades em operação. É um grupo que faturou o sellout do ano passado, o sellout quando a gente fala o faturamento de toda a rede, 950 milhões, um grupo que vai faturar 1,3 bi nesse ano, se Deus quiser. Vamos passar essa marca de 1 bi aí que nós tentamos fazer o ano passado, lutamos, mas não deu. Mas está muito bacana. Temos mais 150 unidades por implantar ainda. Vamos abrir 30 unidades novas até o final do ano. Então vem crescendo. Crescemos sempre acima de 30%, sendo que ano contra ano teve ano nós crescemos 100%, 200%. Lá ali no começo crescemos 200%, 300%. Tá muito bacana, assim. E a Oral Unique não é o único negócio, né? Então, a gente tem hoje outra franquia que é a Lisô, e tem a construtora, e tem agora uma aceleradora que está nascendo. Como que é isso? Isso faz parte da estratégia pink o cérebro, né? Gente, eu achava que eu tinha uma mente assim, pink o cérebro, depois de te conhecer. Nada. Então, é até uma coisa que eu tô me pegando agora nesse período, sabe? Eu não consigo deixar passar a oportunidade, eu tenho que ser um pouquinho
um pouquinho mais regrado, que eu tô trabalhando demais. Mas então, a consultora que eu te falei, ali em 2012, nós começamos ela, nós viemos desenvolvendo ela, e eu estava posicionado no mercado de Camboriú. Quem não conhece, Balneário Camboriú e Camboriú são cidades diferentes. Camboriú é uma cidade que tem mais a classe trabalhadora, Balneário Camboriú são uma classe mais, a classe mais AB ali está em Balneário Camboriú. E eu sempre construí em Camboriú e o ano passado nós fizemos uma virada de chave de vir para Balneário Camboriú construir classe média. E, de novo, o que eu posso fazer diferente para chegar em Balneário Camboriú? Balneário Camboriú, quem conhece, tem só as big consultoras, a Embraed, Procave, FG, são consultoras assim, muito grandes mesmo. O que eu posso fazer ali para ser um pouquinho diferente e conseguir entrar nesse mercado? E eu faço uma parceria aqui em São Paulo com a House. Vou levar o empreendimento da House lá para Balneário e acertamos a mão. Lançamos 68 unidades. Foi muito bacana. Então é um negócio que está bem estruturado. E começam a aparecer, para mim, algumas pessoas. Eu quero transformar o meu negócio em franquia. Eu quero modelar o meu negócio para virar uma franquia. E eu começo a ver oportunidades de transformar negócio em franquia. Fazer franquia, nós aprendemos, nós sabemos, está tudo estruturado. E muita gente me procurando para fazer isso. Quando eu percebo uma oportunidade, quando eu vejo a Espaço Laser fazendo um IPO, eu falo, opa, o que tem de diferencial nisso daí? Eu vou pesquisar também, aí, acho que tem um caminho grande, tem uma população, hoje apenas 5% da população faz depilação a laser. Falei, tem um mercado fácil, eu sei trabalhar, eu sei escalar. Montamos isso foi desenvolvido dentro de casa, né? Eu e o nosso time lá. Então, temos uma franqueadora de depilação a laser, hoje com 8 unidades em operação, 26 unidades vendidas, então vamos chegar no final do ano com 20 unidades em operação e, se Deus quiser, 50 unidades vendidas. E percebendo todo esse movimento, eu começo a acompanhar o mercado e eu vejo várias aceleradoras de negócio falando assim, eu quero vender franquia. E essas aceleradoras só vendendo e pouco preocupado com a operação. E para mim, o que dá mais consistência, o que vai dar mais perpetuidade ao negócio? É a operação. Quando a operação vai bem, é que o franqueado está feliz, o franqueado está ganhando dinheiro e o franqueado vai indicar o outro. E é isso que vai fazer esse negócio crescer com consistência. Não adianta nada vender 10, 20, 30 unidades num negócio que é muito bonito no papel, mas não performa na prática. Esse negócio não vai ser bacana. Daqui a pouco esse negócio vai quebrar. Falei, isso eu não quero fazer. Eu não quero vender negócio que eu não sou responsável pela operação. O que eu posso fazer para ser diferente do que essas aceleradoras estão fazendo? Eu vou montar uma estrutura de treinamento onde quem quiser acelerar algum negócio ou fazer algo que venha para dentro de casa e vai sair nos nossos moldes. Nós vamos ajudar a modelar, nós vamos ser responsáveis por operação, nós vamos ajudar no treinamento. Então eles vão vir, nós vamos ser responsáveis por aquilo lá. E aí onde nós resolvemos montar o eScale, que é uma escaladora de negócios como franquia, uma estrutura de 7 mil metros quadrados, com mais de 15 salas de treinamento, um projeto até no escritório Pitar Arquitetura daqui de São Paulo, bem Google da vida, quando eu falo Google da vida, tem 1.000 metros quadrados de área de descompressão, então é bem aquele ambiente onde os colaboradores do time gostam de trabalhar, gostam de estar, sabe? Então nós estamos montando esse ecossistema de franchise em Balneário Camboriú, que chama o eScale, onde nós vamos inaugurar agora em novembro, se Deus quiser, vai estar pronto em novembro, esse novo negócio que nós estamos apostando aí no mercado. Então são essas 4 linhas de negócio que nós temos hoje. E igual eu te falei, estamos abertos a mais coisas, mas eu preciso me estruturar um pouco, porque hoje eu estou num limite de trabalho assim que tá. Por exemplo, eu estou viajando, as 4 últimas semanas eu passei viajando, então é ruim, sabe? Então tá desgastando demais. Eu tenho que me controlar, me estruturar melhor, mas não que eu vou parar, eu gosto disso. Eu reclamo um pouquinho assim, mas me faz feliz fazer isso. Eu ia perguntar que hora você dorme, né? Porque, além de tudo, tem a questão do esporte na sua vida, né? Assim, da atividade física. Tem. Eu passei por problema de saúde há uns 3 anos atrás e aí eu só trabalhava. E, de repente, na hora que eu tive o problema de saúde, despertou uma chavinha, assim. Falei, não adianta só trabalhar. E na hora que você for aproveitar, você vai estar doente, teu organismo não vai estar bacana, de repente você tem
E aí eu comecei a fazer atividade. Eu lembro que na época meu percentual de gordura estava em 18, meu colesterol em 240, minha glicose em 105. Falei, opa, vou dar uma virada de chave. E aí comecei a fazer acompanhamento com o médico. E há uns 2 anos atrás surge um esporte que está muito forte no sul, Rio Grande do Sul ali, Santa Catarina, até o Paraná, que é pádel. O pessoal conhece pouco aqui em São Paulo, a gente se percebe. Mas é um esporte parecido com um tênis, só que uma quadra fechada de vidro, onde fico fascinado por isso e eu pratico demais. É um bom que você perde, assim, você joga 2 horas seguidas, você perde 1.400 calorias, 1.500 calorias. Então você corre pra caramba, se mata. Então o esporte junto a fazer exercício, pra você ter saúde mesmo, entrou na minha vida muito forte. E é rápido a gente conseguir buscar isso, sabe? Pô, quando eu falo buscar, você trazer teus exames por na parte para ficar regular, sabe? Então, quando eu vou fazer exame, meu colesterol que tava 240 veio a 160. E sem tomar remédio específico para isso, sem tomar nada. Então, é a gente se dedicar, colocar na cabeça da gente que a gente, além de trabalhar, fazer... se dedicar em casa, família, mas, tem que ter aí uma academia, um esporte junto, porque senão o final da vida não vai ser bacana. O corpo padece. E você falou uma coisa que é um insight muito legal para quem tá em casa, que foi o insight de fazer merchandising na TV. Na época, a gente provavelmente nem tinha o digital aí, né? Não tinha nada digital. Não tinha nada. Quando que vem essa... Então, você acha que começa aí essa visão de que é importante a comunicação? Como que é? Então, eu sempre tive essa veia de não ficar esperando, sabe? Porque na época, quando eu começo com clínica odontológica popular, eu distribuía panfleto na rua. Olha que legal. Até eu mesmo cheguei a distribuir panfleto para buscar clientes, sabe? Então, hoje eles tem um nome bonito, né? Que eles falam member get member, né? Na época, eu dava um cartãozinho para... Você tá... Member get member é história de indicação, né? Política de indicação. Exato, política de indicação. Na época, eu fazia de forma que você dava o cartãozinho. Eu falava, vai lá, traz um que eu dou 5% de desconto ali. Então eu panfletava nas frentes das unidades, eu colocava outdoor, sabe? Então eu sempre tive essa visão de fazer publicidade, assim, de não ficar esperando o cliente, sabe? E quando surgiu a oportunidade de TV mesmo, falei, vamos tentar. Então, eu lembro que teve uma época... Não, e em cidade pequena, entre aspas, né? Que Londrina não é tão pequena, mas em cidade pequena, isso na TV tem uma repercussão muito grande. Hoje talvez não tão forte por causa do digital, mas com certeza tem. Com certeza. E naquela época era tão forte, Dani, que eu lembro que Santa Catarina é dividido por 6 regionais de TV, né? E como eu tinha clínica do estado inteiro, o merchandising do estado inteiro era nosso. Era na época a Clínica União. Eu, comprava o estado inteiro, era muito bacana e dava muito resultado. O paciente, a gente tem... Estava até gravando contigo ontem, né? Nós temos um relatório no sistema de conversão por indicação, que é a gente entender de onde que tá vindo esse cliente. Então, desde o começo eu tinha isso. De onde tá vindo o meu cliente? Aí a gente ficava anotando. E quando a gente anotava, que colocava merchandising, além do telefone tocar na hora, que a gente fazia pro telefone, ligue agora, criava aquele senso de escassez, né? Ligue agora que você vai ter um desconto. Ligue Hoje agora... o pessoal fala de gatilho da escassez, você já fazia isso lá... E aí, e era muito bacana, o telefone tocava mesmo, sabe? Até ali em 2015, assim, eu já cheguei até a pôr central de telefone quando a gente fazia a merchandising, porque tocava muitas vezes no período do merchandising. Hoje não é tão forte mais, mas naquela época era muito forte, muito bacana. Olha que louco. E já hoje em dia a gente fala em marketing digital, né? Em taguear, ver de onde que vem o lead. Você já fazia isso também naquela época. Só que de uma forma mais, entre aspas, amadora, né? Com certeza. Só fazia na mídia off mesmo, né? Não era na mídia online, né? Para entender rádio, TV, de onde que estava vindo esses clientes e onde que estavam dando o maior retorno.
Isso é uma coisa legal da gente falar, que eu acho que também é um diferencial de vocês, né? O fato de vocês ajudarem os franqueados a encontrar... Quase sempre ela atropela o microfone, impressionante. Vocês ajudarem os franqueados a conseguirem cliente, né? Isso eu acho que é um diferencial bem bacana também. Fala um pouquinho sobre isso e como que vocês usam o digital para atrair o cliente hoje na franquia, nos negócios. Sim, eu acho que é papel da franqueadora fazer isso, entendeu? Ajudar o cliente a captar o paciente, porque nós já temos a expertise por muitos anos trabalhando no segmento e entendendo como fazer essa publicidade e onde que vai dar maior retorno. Então, nós ajudamos sim a eles terem mais pacientes dentro da unidade, mostrando, por exemplo, o caminho é investir tanto aqui, tanto no Face, com essa estratégia de captação, tanto no Instagram, com essa estratégia de captação, tanto no Google, com essa estratégia de captação. Você vai ver que vem menos lead do Google. Por que vem menos lead do Google? Porque é um lead mais qualificado, que o Google é quando a pessoa vai procurar. Já está consciente na jornada do cliente que quer aquele serviço, só precisa decidir. Perfeito, diferente do Instagram e Facebook, porque ele é impactado, às vezes ele deixa no susto o telefone ali, o contato. Então, é um lead, queira ou não tão qualificado. Você tem que gerar um desejo ainda nas redes sociais. Isso é legal de falar, né? Essa diferença, assim, das plataformas Instagram, Facebook, você tem que gerar ainda um desejo pelo serviço. No Google já é um lead que está buscando o seu negócio, então ele já vem mais preparado. Agora, tem uma coisa muito legal também, que é, não adianta você botar, então vou botar só dinheiro no Google, por exemplo, para fazer. Se você não tem uma vitrine na sua rede social que mostra que a sua marca é profissional, né, que gera confiança, até outro dia eu compartilhei isso nos meus stories, a importância que as pessoas hoje pesquisam nas redes sociais para contratar um serviço, para comprar um produto, por conta de confiança, porque elas querem ver se elas podem comprar daquela marca, seja produto, seja serviço. Não é tanto para descobrir a marca. Então, é muito legal você ter uma estratégia de buscar o lead, sim, no Google, né, que é o Google AdWords que a gente fala, mas a pessoa tem que ir lá stalkear o seu negócio e tem que ter uma vitrine profissional nas suas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, Facebook, whatever. Perfeito, eu concordo plenamente. É um conjunto hoje, não é só você fica lá só buscando, colocando dinheiro, cada vez esse lead fica mais caro, cada vez ele fica mais escasso, e você não vai ter o resultado que você está pretendendo. E igual você falou, o lead do Google, por que eu falo que ele é mais qualificado? Porque ele foi buscar. Então, a taxa de conversão é muito do maior. cliente que vem do Google é muito maior, sabe? Diferente do Facebook. Mas, do contrário, para nós, que é uma coisa interessante, né? O Facebook dá muito mais resultado do que o Google. Então, por causa da idade média do seu público, provavelmente, não? Perfeito, por causa da idade média. Quando eu vou pro meu outro negócio, que é depilação a laser, que eu te falei, já não é o Facebook, é o Instagram que dá o maior resultado, entendeu? Então, porque aí já é mais desejo, mais estético. Exato, e o jovem... Olha que sacada, gente. O jovem tá mais predisposto a fazer. Então, toda essa característica que a gente vai aprendendo na jornada, a gente entrega pronto pro franqueado. Pô, é aqui que você vai investir. Ele já vai saber que o lead dele aqui não é tão qualificado, mas aqui vai dar mais o resultado. No final do mês, ele vai puxar o relatório dele de conversão por indicação para ele entender de onde tá vindo o paciente. Porque muitas vezes tá vindo muito paciente de tal rádio. Mas se você não tá convertendo, não adianta, velho. Porque vem a avaliação, vez 100, mas você não converteu nenhuma, cadê a grana que você fez em cima disso? É melhor, às vezes, uma que vem 10 e você converte 5, que te dá lá, sei lá, 100 mil reais desses 5 pacientes. Então, a gente tem que entender muito, não só de onde está vindo, mas o que você está gerando em cada cliente desse, de cada local que você está buscando ele, sabe? Então, qual o retorno, né, do investimento? Qual que é o retorno? O ROA, como o pessoal fala no jargão, né, que é o Return Over Announcement. Agora eu não lembro a palavra, mas é basicamente o retorno em cima da sua publicidade, né? Perfeito, o retorno que você tem em cima do seu investimento. É isso que todos nós temos que analisar, né? Quando faço impulsionamento, quando faço captação de cliente, temos que analisar o retorno que está dando.
Maravilhoso. O que você deixaria de mensagem final aqui para quem tá ouvindo a gente? O que eu deixaria de mensagem final? Primeiro, vou falar... Como eu contei um pouquinho da minha história, da minha vida, tem uma coisa que eu gosto de falar no final. As pessoas são muito cheias de mimimi, né? Fala assim, pra mim é mais complicado. Pra mim a situação é mais difícil. E eu contei a história da minha vida pra vocês, em vários pontos eu poderia ter falado, não ter tido a atitude de enfrentar. Desde quando meu pai não poderia ter me colocado na faculdade, talvez eu não estaria nem formado aqui. Ele foi lá, teve atitude, foi lá, me colocou na faculdade. Quando eu me formei, eu poderia ter ficado lá no interior de São Paulo. Viajei 1.000 quilômetros longe de casa, tive atitude de novo, montei num ônibus, fui montar minha primeira unidade lá em Angra. Quando eu tava lá em Angra, ganhava lá meus 3, 4 mil reais, estava estabilizado, trabalhando para uma pessoa, de novo, 1.000 quilômetros, fui para Itajaí, morar sozinho, numa cidade que eu não conhecia ninguém, montei meu primeiro consultório. Então tive atitude novamente. Quando eu tinha uma rede, 70 clínicas odontológicas popular, estava ali, conforto de novo, tive atitude, fui lá, me desafiei, montei uma outra rede de clínica odontológica. Então, agora mesmo, numa situação mais confortável, vou lá, tô me desafiando de novo, montando um centro de treinamento, 7 mil metros quadrados. Então, a pessoa tem que se mexer, ficar naquela zona de conforto, onde tudo tá bom, tem atitude, enfrenta. Talvez vai te dar muito mais trabalho, mas o resultado, os seus objetivos, os seus sonhos vão ser muito mais fáceis de ser alcançados, e você vai alcançar se você tiver a atitude de enfrentar essas situações do que ficar de braços cruzados, falando, para mim é mais difícil, para mim é mais complicado a vida, ficar se reclamando de tudo, sabe? Então talvez essa mensagem aí fica uma mensagem bacana final. Maravilhoso, obrigada. Suas redes sociais para quem quer te seguir. Minhas redes sociais, Nadim Farid, no Instagram, no YouTube. Agora em breve. Em breve, né? Tá pronto o canal, agora já tudo gravado, agora é só nosso começar. Canal no YouTube. E começar a mostrar um pouquinho mais do que a gente faz, sabe? Eu sempre sou uma pessoa, você conhece, né? Eu sou bem retraído, não sou uma pessoa tímida, sou difícil de gravar, mas estou desafiando para melhorar com relação a isso. Eu acho que construir algo no longo prazo com relação a essa rede social pode nos trazer bastante benefício. Eu acho que para todo mundo que está aí, independente da profissão que tem, você tá mostrando um pouquinho do que você faz, igual aquele colaborador que fica lá de braço cruzado, não se mostra. Tá dentro da empresa, você tá fazendo algum diferencial? Mostra para que você tá fazendo, não fica lá só fazendo sem se mostrar. Então, talvez mostrar um pouquinho do que a gente tá construindo aí. Isso é um outro insight antes da gente terminar, porque tem muita gente que fica acomodado também, não, mas eu sou tímida, mas eu não sei se eu tenho, acho que o que eu tenho para falar é óbvio. Cara, o óbvio não existe. Todo mundo, mesmo quem tá, sei lá, nos primeiros degraus, sempre tem alguém que tá num degrau mais abaixo que você, sempre tem alguém que precisa do seu conteúdo. Parabéns por ter tido a coragem de estar se desafiando agora e aparecendo mais. Você tem um baita conteúdo para compartilhar. E é isso, e eu espero vocês na próxima edição do Rugido Cast. Se você não assinou ainda o Rugido Cast, esqueci de falar isso antes. Vai lá no Spotify, segue a gente, vai lá no meu canal, Dani Almeida, segue também, tá por lá esse conteúdo, lá tem ainda mais, tem cortes, tem uma série de coisas. Então é isso, te espero na próxima edição. Beijo, até mais.